Vamos pegar esse vídeo e falar um pouquinho sobre desatrelamentos, ou talvez um assunto que você veja na internet, rituais de magia, com aquelas duas velas acesas, um cordão no meio, vendido como o famoso divórcio energético. Por que raios existem atendimentos que são voltados justamente para afastar duas pessoas, né? Como que isso funciona? Isso realmente funciona? E mais profundamente entender o que faz com que a gente fique preso em camadas profundas do nosso ser a um relacionamento que já está afastado, mas é como se a gente não conseguisse esquecer ele, ou uma situação onde eu ainda sinto que eu tô presa e não consigo transcender algum ponto que eu quero me libertar, e isso acontece nas mais diversas relações. Não é só questão de relacionamento de parceiro com parceiro, mas a gente vê muito isso nos atendimentos com captação do Projeto Franciscanos e no meu consultório, de a filha que ainda está dentro do contexto da mãe e não consegue sair, ou a mãe que se sente apegado ao filho dependente ou à filha dependente. A gente percebe o quanto que a gente vive numa sociedade que é, sim, interdependente, ou seja, nós dependemos sim um do outro enquanto humanidade para existir. Mas enquanto ser humanos adoecidos, a gente acaba criando relações desequilibradas, muitas vezes de uma forma abusiva ou permissiva a abusos. Então aqui o meu objetivo é tratar um pouquinho desse tema que eu chamo de desatrelamentos. Ampliar um pouco qual que é a minha perspectiva, quem sabe trazer uma ideia geral de como que pode ser trabalhado isso, por exemplo, com a captação psíquica, com o trabalho de memórias de vidas passadas, mas principalmente ajudar você a refletir por que é tão difícil em alguns casos, né? Onde que tá essa dificuldade? Onde que tá esse ponto que parece que não solta de jeito nenhum? Ou às vezes que solta e volta. E já te adianto, não necessariamente você esquece alguém o tempo inteiro. Não é algo que vai apagar da sua mente, mas vamos entender com calma. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional, muito feliz de ter você aqui no meu canal. E aqui eu busco trazer diversos conteúdos, muito sobre a constelação dos orixás, que é uma das ferramentas que eu trabalho, e os princípios dos orixás, da psicologia dos orixás, junto com o trabalho com os fragmentos de consciência do inconsciente e os campos energéticos, os campos psíquicos, que é o trabalho que eu realizo tanto em consultório, mas também através do Projeto Franciscanos, que atende com captação à distância, sem necessidade de encontros ao vivo. Se você quiser saber mais sobre os projetos, tanto meu quanto do Franciscanos, os links estão aqui embaixo. Fique à vontade para clicar na descrição e fuçar nas minhas redes sociais. Vamos falar de atrelamentos. A gente tem que primeiro entender que a gente não se relaciona só de uma forma consciente. A partir do momento que eu tô aqui falando com você, por mais que você não esteja falando diretamente comigo, ou que nós não estejamos no mesmo ambiente, de certa forma, você me ouvir e você pensar em mim, né, faz com que a gente se ligue psicamente. É como se existisse uma esfera muito mais sutil onde a gente interage de uma forma muito mais sutil, muito mais fina. Então, a gente aqui, essa consciência é só 10% de você. Você representa uma grandeza maior. Dentro da minha perspectiva, a gente tem as memórias do inconsciente. É como se todo o nosso psiquismo, esse nosso campo mental, ele fosse estruturado de diversas outras partes. Imagine que você, ao longo de um processo reencarnatório de diversas vivências, foi acumulando memórias, vivenciando experiências em contextos específicos. E toda experiência, ela tem um registro, e às vezes ela fica fixada em uma faixa emocional ou fixada em alguma situação específica. Então, muitas vezes, a gente acaba reencontrando almas, reencontrando pessoas nas nossas trajetórias atualmente, e é muito comum que esses reencontros despertem essas informações do passado.
E você deve estar pensando, mas como assim? Não é tudo apagado? Não tem um reset assim? Já ouvi falar disso. Como assim a gente ainda carrega esses vínculos de uma forma tão doentia? Não é que a gente carrega de uma forma doentia. A maneira com que eles aconteceram no passado, se foram de formas desarmônicas, geraram algum grau de sofrimento, de medo, de raiva, isso é uma informação que ainda está presente no universo autoconsciente. É uma desarmonia no todo. Na imensidão do nosso mundo, em algum momento aquele ruído precisa ser reequilibrado. E outra, é uma situação que precisa ser compreendida de uma forma mais profunda pelo ser, inclusive para reharmonizar. É o que a gente chama de ganhos de consciência. Então, sim, existe de certa forma uma nova oportunidade, né? Cada reencarnação é sim uma nova oportunidade. A questão é que você carrega tendências. E as tendências, elas tendem a te levar a certos caminhos. Então, o repetir padrões é a oportunidade de fazer diferente. Esse que é o grande reset que existe. Nessa vida, não é o passado que te define. Ele te mostra caminhos que você precisa fazer diferente. Quando a gente fala de relacionamentos, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem enquanto humanidade vai ter por um bom tempo. Saber estabelecer relações harmônicas em todas as instâncias da sua vida, seja com a sua mãe, com seu pai, a gente está caminhando nisso junto. O que acontece é que a gente tem alguns padrões específicos que a gente vê mais frequentemente. E é geralmente o que aparece para nós terapeutas ajudarmos você a criar clareza. E qual que é a grande questão? Vamos pegar um exemplo aqui de relacionamento básico que eu acho que fica bem nítido e claro para entender. Tínhamos um casal, né, que estava junto, porém uma das pessoas sentiu que estava sendo muito abusada nesse relacionamento, ou não estava sendo equilibrado e começou a ganhar forças para se separar, para se afastar. Mas ela sente, mesmo afastada fisicamente, ela já terminou o relacionamento, eles já estão vivendo alguns meses afastados, ela bloqueou ele em tudo quanto é canto, mas ela ainda não consegue deixar de pensar naquela pessoa. Então aqui, qual que é a grande questão? Esse movimento físico, ele é importante sim. Esse afastamento físico de pessoas, em casos principalmente onde existe uma relação abusiva, ele é necessário para que não se alimente mais um padrão de dependência. Mas os resquícios psíquicos, as memórias que ainda estão fixadas naquilo, que às vezes estão fixadas numa dependência. Vamos supor, por exemplo, que essa pessoa carrega um contexto ali que despertou nesse relacionamento de uma memória que na vida dela ela não teve condições financeiras e dependeu inteiramente dessa figura. Como se em outra vida eles criaram essa relação de uma pessoa dependia diretamente da outra financeiramente e ela não criou, é uma memória, né? Imagina uma vida passada, onde ela não criou essa noção de que ela pode ser sozinha. Então a ressonância ao estar de novo com essa pessoa despertou essa memória. Então é como se algo que ainda precisasse ser reencaixado. E aí que está o ponto principal. Por que a gente acessa raios dessas memórias que estão em desarmonia? Para reconhecer justamente que é esse o ponto de mudança. É esse o ponto onde ela vai se reconstruir e apaziguar essa desarmonia. Nesse caso, por exemplo, no valorizar a própria força, conquistar, às vezes, a própria independência, realizar coisas para si e por si. Um exemplo muito comum que a gente vê hoje em dia nesse movimento de mulheres que estão buscando uma liberdade e uma liberdade muito mais humana, né? Não necessariamente também focada nessa imagem de querer parecer, de querer performar um masculino que já é doente, mas que estão buscando abrir espaço pra gente, então todo o meu respeito. Mas a gente sabe que esse é um dos exemplos. Então entenda, desatrelamento, divórcio energético, fez uma magia, acendeu uma velhinha ali com o cordão, você acaba assim rompendo, de certa forma, laços e estruturas energéticas, com a movimentação da magia, você consegue sim romper. Mas se não tiver um trabalho profundo no psiquismo do inconsciente para ressignificar
essas memórias que estão atreladas, essas memórias, essas questões que estão lá fundo do seu coração, é difícil. Vai ficar sempre um resquício, fica sempre uma coisinha assim, que faixas magísticas muitas vezes não alcançam, mas a captação alcança. Então, aqui, a minha recomendação, se você quer entender um pouquinho mais disso, de fins de ciclos, tem outros vídeos no meu canal falando mais sobre captação, tem o atendimento do Projeto Franciscanos, mas se você chegou aqui, eu quero deixar um convite para você que está assistindo esse vídeo no mês de dezembro. No dia 17/12, eu vou iniciar um encontro ao vivo, que eu quero fazer uma série dele ao longo dos meses que vão vir em 2026. E aqui, como a gente está nessa pegada de final de ano e a gente começa a refletir muito sobre essa questão do que eu não quero repetir para 2016, eu montei uma live especial que eu vou fazer no Google Meet sobre encerrar ciclos, e para isso eu vou utilizar os princípios da constelação dos orixás de Omulu. Então é um encontro para a gente conversar junto, inclusive provavelmente vai ter atendimento ao vivo com os protocolos, né? Eu vou dividir alguns atendimentos, mas para a gente conversar junto sobre possibilidades de começar esse ano mais leve, trabalhando com toda a profundidade dos fragmentos de consciência e trazendo mais leveza para esse 2026. Porque eu sei, acredite, eu sei, eu vivencio isso de não querer mais repetir alguns padrões. E eu sei o quanto que é difícil e demanda tempo para as pessoas, para mim principalmente no meu processo individual. Mas eu estou aqui abrindo essa janela para a gente se conhecer, conversar um pouco mais diretamente e tratar desse assunto tão importante. Espero que você tenha gostado. Ficou alguma dúvida sobre atrelamentos? Deixa aqui nos comentários. Se puder, deixa o like. Eu vou estar sempre olhando aqui. Quiser deixar o seu relato, por exemplo, também. Você já passou por alguma relação que você sentiu que conseguiu se desvencilhar? Ou você ainda sente que você ainda está preso em algum canto? Me conta aqui nos comentários. Por hoje é isso. Um abraço e boas vibrações. Ignore esse arroto.